Candyman são seres sobrenaturais que matam pessoas sempre quando as pessoas falam o seu nome 5 vezes na frente de um espelho. A origem do Candyman foi através dos assassinatos de vários homens que não faziam mal algum para a sociedade. Mas os espíritos desses homens decidiram se vingar caso alguma pessoa invocasse os seus nomes por 5 vezes na frente de um espelho. A pessoa que invocasse o Candyman seria morta. Candyman se tornou uma lenda urbana numa cidade chamada Cabrini Green, em Chicago. Tudo começa por meio de duas histórias, sendo que uma é mentira e a outra é verdade. Vou começar pela história mentirosa. A história mentirosa se trata de uma universitária chamada Ellen Lyon. Ellen pretende abordar a história do Candyman para um trabalho da faculdade onde ela estudava. Ellen Lyon vai para Cabrini Green para saber sobre a lenda do Candyman, já que os moradores locais sempre falavam que eles presenciaram situações paranormais causadas por essa entidade. Entretanto, pouco tempo depois, Ellen ficou louca e começou a fazer atividades grotescas, como decapitar um cão e se banhar com o sangue do cão. Desgraçada. Durante um grande evento em Cabrini Green, evento esse que era celebrado com uma enorme fogueira, naquela altura Ellen já era famosa entre a população de Cabrini Green, porque ela, a Ellen, havia feito muitas maldades nas redondezas daquele local. Ellen havia capturado um bebê para levá-lo à fogueira, mas a população de Cabrini Green impede que a Ellen levasse o bebê com ela. No final da história, enquanto a população observava o bebê, que já estava a salvo das mãos da Ellen, Ellen acaba se jogando na fogueira e morrendo queimada ali mesmo. Essa é a história mentirosa. E a diferença entre a história verdadeira e a história mentirosa é que quem capturou o bebê foi o Candyman, visto que o Candyman tinha planos com esse bebê, e foi a Ellen quem salvou o bebê das mãos do Candyman e entregou esse bebê para uma moça. Essa moça se chama Anne. Anne cuidou desse bebê e escondeu essa história para a criança nunca saber. Esse bebê cresceu e o seu nome é Anthony. Anthony é uma artista que faz pinturas e o mesmo acabou de sair da faculdade. Anthony é namorado da Brianna, sendo que a Brianna banca o Anthony, enquanto Anthony tenta se erguer como um artista. Tudo começa quando o Anthony e a Brianna estão felizes pelo novo apartamento que eles compraram. Troy é irmão da Brianna e ele não gosta do Anthony. Repito, Troy não gosta do Anthony, mas ele é irmão da namorada do Anthony, a Brianna. Troy tem um namorado que é o Grady. Durante as zoeiras, bebedeiras e conversas fiadas, o Troy decide contar uma história de terror durante aquela noite de comemoração. Ele conta a história da Ellen para as 3 pessoas daquela sala. O Troy contou a história falsa da Ellen, aquela história que retratava a Ellen como sequestradora do bebê. E o Anthony, que foi o bebê, estava ali e ficou curioso com aquela história. E foi assim que o Anthony descobriu a existência do Candyman. No final da noite, ainda na hora de dormir, o Anthony já pega o celular para pesquisar sobre a história. No dia seguinte, o Anthony ouve reclamações do seu patrocinador, o Clive. O Clive não gostou das pinturas do Anthony, pedindo que o Anthony tivesse mais inspiração. O Clive abriu uma galeria para expor as obras do Anthony e fazer dinheiro com isso. E é por isso que o Clive pede ao Anthony para ele fazer um trabalho melhor do que havia feito. O Anthony fica meio sem jeito, mas ele teria que fazer esse trabalho. Outro dia, a Brianna está em seu novo apartamento e ela fala pro Anthony que a mãe do Anthony, a Anne, queria se encontrar com Anthony pela noite. O Anthony já fica sabendo que ele teria que visitar a mãe dele na noite daquele dia, mas o Anthony aproveita que está sozinho naquele apartamento e vai à internet em busca de histórias sobre o Candyman. É assim que o Anthony descobre a história do Candyman e a cidade que era assombrada pelo Candyman. Anthony vai nessa cidade em busca da história que irá inspirar seus novos desenhos. Essa cidade é a Cabrini Green.
O Anthony vai fazer fotos sobre o local e é a partir daí que o Anthony é picado por uma abelha. Anthony observa a abelha morta enquanto é carregada pelas formigas. Essa mordida transformará a vida do Anthony para sempre. O Anthony continua a fazer fotos sobre o local e logo depois, quando estava prestes a se retirar daquela região, eis que o Anthony conhece o William Burke. A história da Ellen é o que faz o William Burke e o Anthony conversarem. O William é dono de uma lavanderia e ele conta a história do Candyman para o Anthony, já que o Anthony demonstrou interesse. O Anthony fica impactado com a história do Candyman e ele decide fazer pinturas sobre a história do Candyman. Foi ali que o Anthony aprendeu que se chamar o nome do Candyman por 5 vezes diante de um espelho, o Candyman se manifesta e mata aquele que o invocou. O Anthony quer mostrar sua nova pintura para sua namorada, a Brianna. E a Brianna lembra que o Anthony deixou de visitar a mãe dele. O Anthony fica sem jeito e demonstra que ele não visitou a mãe dele porque estava ocupado. Aproveitando esse clima, o Anthony mostra a pintura para a Brianna. Ele conta a história de Candyman para a Brianna. A Brianna fica atenciosa pela história e é ali que o Anthony menciona que ele estava sentindo que estava ligado àquela história. E estava mesmo, como vocês sabem. No meio daquela apresentação, o Anthony chama o nome do Candyman por 5 vezes na frente da Brianna. A Brianna entende aquilo como uma brincadeira e ela brinca com o Anthony. E é assim que a Brianna descobre a picada de abelha que estava nas mãos do Anthony. O Candyman estava ali no espelho olhando o Anthony. E ele não matou o Anthony porque tem planos para o Anthony. Numa outra noite, era a noite de estreia das pinturas do Anthony. As pinturas do Anthony estavam sendo divulgadas para várias pessoas que consomem artes. Era a estreia daquele espaço artístico. E lá estava uma pessoa que gostou da história do Candyman. Essa pessoa leu a história do Candyman e chegou a tirar fotos de um armário que escondia os quadros do Candyman. Quadros que foram pintados pelo Anthony. Logo depois, o Anthony tenta conversar com a Finlay. Finlay é crítica de arte e ela irá escrever a sua opinião sobre a galeria. O Anthony estava conversando com a Finlay para explicar sobre a história do Candyman. A Finlay demonstra um certo desprezo pelo trabalho do Anthony, o que deixa o Anthony sem jeito. Aquela noite não era a noite do Anthony, visto que ele ouviu deboches sobre o seu trabalho e o seu estilo de vida. Anthony acabou sendo retirado dali pela sua namorada, a Brianna. Anthony e a Brianna vão para casa, enquanto que o Clive e a sua namorada estão fechando a exposição depois da noite movimentada. Lembrando que o Clive havia discutido com o Anthony quando a exposição estava aberta. A namorada do Clive brinca de chamar o Candyman enquanto está namorando o próprio Clive. Ela chama o Candyman por 5 vezes e verdadeiramente a namorada do Clive é morta pelo Candyman. O Clive demorou para acreditar que sua namorada havia morrido. Ele vê que ela está com a garganta cortada. O Candyman demonstra que ele é real, e isso apavora o Clive, que sai correndo, mas de repente é puxado pelo Candyman e é morto pelo Candyman. No dia seguinte, a Brianna vai na exposição e ela acaba encontrando os corpos do Clive e da sua namorada. A morte do casal virou notícia no jornal e o Anthony estava assistindo. Mas o Anthony demonstrou que ele gostou muito de ser mencionado pelo jornal. Isso causa desconforto para a Brianna, que sentiu a falta de sensibilidade do Anthony. Numa noite, a Brianna vai sentindo que algo estava errado com o Anthony. Outro dia, o Anthony vai na universidade onde a Ellen estudou quando estava viva. E a moça da recepção entrega as pesquisas que foram feitas pela Ellen. Pesquisas que falavam sobre o Candyman. O Anthony caminha para o elevador, ouvindo uma gravação de voz feita pela Ellen. Quando o Anthony estava dentro daquele elevador, ele aprende mais sobre a lenda do Candyman, por causa do áudio que foi gravado pela Ellen, quando a Ellen estava viva. E é neste momento que o Anthony acaba vendo um doce no chão. Ele apanha esse doce, mas uma gota de sangue aparece. Quando o Anthony olha
para cima. É aí que ele encontra o Candyman pela primeira vez. Anthony se assusta. Tudo fica escuro. Entretanto, tudo termina bem, pois o elevador chega ao seu destino e o Anthony pode se retirar dali em paz. Depois disso, dá-lhe inspiração e o Anthony continua a pintar, em pintar, em pintar, enquanto ouvia as histórias do Candyman, histórias que vinham do gravador da Ellen. Depois disso, Anthony recebe uma ligação, pois ele foi convidado para conversar com a Phyllis, aquela crítica que não curtiu o trabalho dele. O Anthony vai falar com a Brianna sobre o encontro que ele tinha com a Phyllis, e a Brianna lembra ao Anthony que naquele mesmo dia ele deveria estar em outro evento para ver um importante profissional da arte. Até aí tudo bem. O Anthony vai no apartamento de luxo da Finlay. Dessa vez a Finlay, que antes não gostava do trabalho do Anthony, agora gosta do trabalho do Anthony. A Finlay se simpatiza pelos trabalhos do Anthony sobre o Candyman e, por coincidência, ocorreram mortes na exposição de arte que falava sobre o Candyman, e isso que chama a atenção da Finlay sobre o lado real da obra que foi pintada pelo Anthony. Anthony recomenda a Finlay para ela mergulhar nesse trabalho de cabeça e até incentiva a ela a chamar pelo Candyman por 5 vezes. A Finlay, que estava curiosa sobre esse mito do Candyman, vai ao banheiro e começa a chamá-lo na frente do espelho. O Anthony sente dores em sua mão direita que foi picada pela abelha. O Anthony decide dar um jeito e coloca algum pano que pudesse esconder aquela picada de abelha. O Anthony vai chamar a Finlay, mas ninguém responde. E diante de um enorme espelho que havia ali, o Anthony acaba vendo o Candyman. Tudo o que o Anthony fazia, o Candyman fazia também. Era como se o Anthony fosse o Candyman. A Finlay aparece ali, mas o Anthony apenas se apressa para sair daquele lugar por causa do Candyman. Quando a Finlay corre atrás do Anthony para falar com o Anthony, eis que ela é atacada pelo Candyman enquanto o Anthony já estava fora daquele apartamento e não sabia que a Finlay estava sendo assassinada. Veja que algo invisível está atacando a Finlay. Era o Candyman. O Anthony chega no local onde o tal profissional de arte estava. Esse profissional havia convidado a namorada do Anthony, a Brianna, para jantar com ele e um grupo de especialistas. A Brianna estava sendo elogiada por aqueles profissionais, enquanto o Anthony estava se sentindo incomodado com as diversas situações desagradáveis sobre ele. Naquele jantar, a Brianna recebe uma proposta de carreira que alavancará o seu nome e fará ganhar mais dinheiro. De repente, aquelas pessoas ali recebem uma notícia pelo celular de que a Finlay estava morta. Todo mundo ali conhecia a Finlay, visto que a Finlay dava a sua opinião sobre os trabalhos deles. Finlay era crítica de arte. O Anthony imediatamente se retira daquele jantar e isso causa fúria na Brianna. E o Anthony vai conversar com William Burke, aquele dono da lavanderia que sabe tudo sobre o Candyman. O William explica ao Anthony sobre que o Candyman representa vários homens que sofreram injustiças no passado, foram torturados e mortos. É ali que o Anthony sente cada vez mais que ele estava conectado com aquela história. A Brianna chega no apartamento dela e do Anthony e ela observa os desenhos que o Anthony havia feito. O Anthony manda ela não olhar aqueles desenhos e começa a dar um jeito de evitar o contato da Brianna sobre os desenhos. E é por isso que rola uma discussão entre o Anthony e a Brianna. A Brianna estranha cada vez mais o comportamento do Anthony nos últimos tempos. O Anthony fica falando frases que reforçam que o Candyman era perigoso. Para mostrar que o Candyman não existia, a Brianna tenta invocar o Candyman olhando para o espelho, mas o Anthony quebra o espelho, evitando que a Brianna invoque o Candyman. A Brianna fica estarrecida com o Anthony e ela manda ele se afastar dela. É assim que o relacionamento dos dois vai por água abaixo. A Brianna está na casa do irmão dela e contando o ocorrido para o irmão dela, o Troy. Lembrando que o Troy não suporta o Anthony. O Troy começa a falar mal do Anthony. O Troy fala que ele permite que a Brianna fique ali naquela casa, já que a Brianna está se separando do Anthony. O Troy até brinca dizendo que não era para a Brianna invocar o Candyman para aquela casa. Outro dia, lá estava Halle, no colégio dela. Ela está no banheiro junto às amigas dela. E, devido às lendas urbanas sobre o Candyman, a Halle sente vontade de saber se o mito do Candyman era real. E ela tem a ideia de chamar
as amigas dela para invocar o Candyman. As meninas também ficam curiosas, algumas ficam com medo, e elas começam a chamar o Candyman enquanto estão olhando para o espelho. Uma das amigas da Halle se retira de lá, pois tem medo do mito ser real. Bem, mas a Halle e as suas outras amigas continuam a chamar o Candyman e elas o chamam por 5 vezes na frente daquele espelho. No primeiro momento, a Helen e suas amigas pensam que a lenda era mentira mesmo, pois elas não viram nenhum Candyman. Daí a Trina entra naquele banheiro para usar o banheiro. Trina observa que as pessoas que ela não gosta estão ali e ela entra logo numa porta rumo ao sanitário. Halle e suas amigas ficam zoando a Trina, mas quando uma das amigas da Halle tenta sair daquele banheiro, ela vê que a porta está trancada. Logo depois, outra mina corre para pegar o que havia esquecido, mas de repente algo acontece e todas ali se assustam. Algumas tentam ver o que aconteceu, mas dá problema e todas são atacadas pelo Candyman. A Trina estava assustada ouvindo os barulhos das chacinas. No outro lado do estado, lá estava o Anthony, dormindo no espaço de arte dele. Ele acorda sentindo fortes dores na sua mão que foi picada pela abelha. Anthony começa a perceber que a sua mão estava ficando com problemas cada vez mais graves. Enquanto isso, numa noite, a Brianna está conversando com a mulher que lhe ofereceu uma bela carreira na vida. A Brianna estava feliz e a mulher estava contemplando a Brianna. Só que essa mulher também elogiou o trabalho do Anthony, quando o Anthony tinha parceria com a Brianna. Isso faz a Brianna a pensar no Anthony. Anthony está no hospital e através da televisão ele vê a reportagem de um massacre que aconteceu no colégio. O Anthony percebe que o Candyman atacou novamente. Uma médica dá as boas-vindas ao Anthony, pois o documento mostrava que o Anthony nasceu ali naquele hospital. O Anthony fica estranhando, pois ele cresceu ouvindo que ele nasceu em outra região. Entretanto, a médica aproveita e avisa ao Anthony que ele deveria ficar internado devido à picada de abelha. Mas logo depois, o Anthony apenas se está andando pelo hospital e saindo de lá. O Anthony vai ver sua mãe. A mãe do Anthony o recebe na casa dela. Ela fica estranhando o motivo do Anthony não ter ido à casa dela quando ela o convidou. Depois de um diálogo, o Anthony queria saber sobre o passado dele, mas a Anne, mãe do Anthony, reluta em contar. O Anthony já demonstra que ele conhece um pouco do passado dele. A Anne se aproxima do Anthony mostrando afeto e é assim que ela decide contar o passado do Anthony. Ela fala que o Anthony era o bebê que foi sequestrado pelo Candyman e que a Ellen pegou o Anthony e deu para ela, a Anne, para que ela cuidasse do Anthony. A mãe do Anthony nem queria falar o nome do Candyman. O Anthony fica sabendo que ele tem muito a ver com o Candyman e por isso o Anthony se retira da casa da mãe dele, que na verdade era a mãe adotiva. Anthony vai rumo à cabine Green, local onde surgiu a lenda do Candyman, e ele entra num prédio abandonado que havia lá. No outro lado da história, o Troy e a Brianna vão para o apartamento do Anthony, pois a Brianna precisava pegar as outras utilidades dela naquela casa, visto que ela se separou do Anthony. Eles percebem que o Anthony não estava mais ali. A Brianna fica confusa sobre qual lugar o Anthony poderia estar, e através de uma lista que ela lembra o local onde supostamente o Anthony estava. E a Brianna vai à lavanderia, pois ela sabia que o Anthony tinha acesso àquele lugar, né? Ela sabia que ele passou a frequentar aquela lavanderia. No primeiro momento, a Brianna procura o Anthony e não encontra. Depois ela fica presa numa porta e ali mesmo ela é capturada por um homem. Uma pessoa não ouvia a voz da Brianna quando a Brianna clamava por socorro. Bem, a Brianna acorda e ela estava numa igreja abandonada. Brianna estava presa. Quem sequestrou a Brianna foi o William Burke. O William tem a intenção de fazer o Candyman, de trazer o Candyman, uma vez que o William já havia presenciado uma situação causada pelo Candyman e ele ficou impressionado pelo Candyman. O William prepara o ritual para fazer com que o Anthony seja um Candyman também. Veja que a pele do Anthony está toda tomada pelo efeito da picada de abelha.
O William pega uma serra e corta o braço do Anthony. O Anthony apenas sente dores, mas não faz barulhos. O William pega um gancho e coloca no braço cortado do Anthony. O Anthony sente a dor, mas não faz gestos de que está doendo. Enquanto o William estava terminando de aprontar o Anthony, a Brianna estava se soltando de onde ela estava presa. Há barulhos da polícia chegando naquele lugar. Tudo aquilo era orquestrado pelo William. E a Brianna fugiu daquele lugar. E lá vai o William atrás dela. A Brianna sai de uma porta e corre para ir para outra. E o William estava ali também perseguindo ela. O William entra no espaço, ele procura a Brianna. E lá estava a Brianna, que pegou um objeto pontudo e começou a golpear o William. Ela golpeou tanto que o William morreu ali mesmo. Depois disso aparece o Anthony. A Brianna fica assustada com o Anthony enquanto o Anthony se aproxima dela. Mas o Anthony demonstra fraqueza e é por isso que a Brianna entende que o Anthony não fará mal a ela. A Brianna tenta acalentar o Anthony, mas o Anthony está muito mal. A polícia chega no local e acaba disparando tiros contra o Anthony, sem o Anthony fazer nada. Isso leva a Brianna ao desespero. A polícia leva a Brianna para dentro do automóvel policial. Quando o policial entra naquele automóvel, ele tenta fazer a Brianna falar que o Anthony atacou os policiais e por isso a polícia atirou no Anthony. Claro que essa história é mentira. O policial ameaça a Brianna a contar aquela versão para as autoridades, dizendo que se caso a Brianna não colaborasse, os policiais, iriam dizer que a própria Brianna foi cúmplice do Anthony no ataque contra a polícia. A Brianna passa a crer no Candyman e ela convence o policial a virar o espelho para ela. A Brianna dá a desculpa de que ela queria se olhar no espelho para saber o estado dela. O policial não viu nada demais e virou o espelho. A Brianna, que estava se olhando para o espelho, chamou Candyman por 5 vezes e de repente os policiais começam a ser atacados pelo Candyman. O Candyman, que agora era o Anthony, ataca os policiais deixando apenas um deles vivo, do qual era esse que estava dentro do carro. O policial ficou assustado com a presença do Anthony e logo depois o Anthony desaparece. O policial aproveita e sai do carro para fugir. A Brianna viu que estava segura e saiu daquele carro. Logo depois da Brianna ver que o policial que ameaçou ela acabou de ser atacado por outro Candyman, como vocês podem ver. E esse Candyman pede para a Brianna contar a sua história para todo mundo. E assim a história acaba.